Olá, bom dia, meus amores. Farei agora uma breve revisão para vocês sobre aposto e vocativo. Qual é a função desses termos e como podemos identificá-los nas orações? Aposto é um termo da oração colocado junto a um nome ou a um pronome que o antecede, com a função de explicar, especificar, enumerar ou resumir este nome. Entre o aposto e o nome a que ele se refere, normalmente haverá uma pausa. Essa pausa, ela será marcada na escrita por um sinal de pontuação. No exemplo a seguir, veremos que a função do aposto é explicar o termo, ou seja, esse aposto ele se classificará como aposto explicativo. Vejamos. Lúcia, aluna do 9º ano, foi bem na prova. Observe que o termo em negrito está dando quem foi bem na prova. Lúcia, aluna do 9º ano. Quem foi bem na prova? A aluna do 9º ano, Lúcia. Então, o aposto explicativo, ele tem a função de explicar a quem se refere. Explicar o termo a quem se refere. No caso, a função do aposto, enquanto ele será chamado de aposto enumerativo. Na despensa havia os seguintes produtos. Observem aí agora que após os dois pontos nós teremos a enumeração desses produtos. Na despensa havia os seguintes produtos: açúcar, café, sal, macarrão e óleo. Uma outra característica que se deve perceber no aposto enumerativo é a presença da vírgula separando os itens enumerados, certo? Então, o aposto enumerativo, ele tem a função de enumerar termos. Com a função de resumir, nós temos o chamado aposto resumitivo ou recapitulativo. Temos o seguinte exemplo desse tipo de aposto: eletrodomésticos, joias, dinheiro, documentos. Tudo foi roubado. Vocês podem se perguntar, professora, mas o aposto enumerativo e o aposto resumitivo, recapitulativo, não são parecidos? Não. Observem que no primeiro exemplo, no aposto enumerativo, nós temos a descrição daquilo que foi dito. Na despensa havia os seguintes produtos. Quais são esses produtos? Já ao contrário, o aposto resumitivo ou recapitulativo vai resumir tudo, certo? Eletrodomésticos, joias, dinheiros, documentos, tudo foi roubado. A palavra tudo resume todos os termos que foram mencionados anteriormente. Quando a função do aposto é especificar, normalmente esse tipo de aposto dá-se o nome de aposto especificativo. Exemplo: a cidade de São Paulo apresenta altos índices de poluição ambiental. Qual é a cidade? A cidade de São Paulo. Observe que o termo de São Paulo está especificando qual é a cidade que tem altos índices de poluição. Compraram os presentes na rua direita. Em que rua foram comprados os presentes? A rua direita. Então, o aposto especificativo, ele tem apenas essa função de especificar o termo que fora mencionado antes. Compraram salsicha, Sadia, margarina, Doriana. Então, especificou-se qual era a salsicha e qual era a margarina. Observe que o aposto especificativo é representado por um nome próprio que determina um nome comum. O aposto, portanto, estabelece com o nome que se refere uma relação de equivalência.
Então, analisem aí, ó, salsicha, sadia, vai se dar o nome específico da salsicha. Margarina, Doriana, especificou qual era a marca da margarina. Os apostos ou o aposto, ele tem função substantiva na oração. O que significa que o seu núcleo será sempre representado por um substantivo ou por uma palavra com valor de substantivo. No caso, essa palavra que tem valor de substantivo é o pronome, que tem função de nomear ou substituir o nome, certo? O Brasil, maior país da América do Sul, apresenta inúmeros contrastes. Observe aí o aposto qual é? País, que está referenciando quem? Brasil. No exemplo 2, algumas pessoas, idosos e gestantes, têm atendimento prioritário. O aposto idosos e gestantes está especificando pessoas, referenciando o substantivo pessoas. O aposto, ele pode ser também representado por uma oração subordinada, que receberá o nome de oração subordinada substantiva apositiva, ou seja, aquela que vai referenciar. Desejamos apenas isto. Isto o quê? Que novo milênio traga a paz. Queremos somente uma coisa. Que coisa? Encerrar o ano com saúde. Observe aí que nos dois exemplos, após as palavras isto e coisa, nós temos uma pontuação, os dois pontos. Então, é o que vai se identificar essa oração subordinada substantiva positiva. Classe ou termo acessório que nós estamos estudando é o termo denominado vocativo. Esse termo representa e tem como função chamar ou interpelar um interlocutor, real ou imaginário. Você envia uma carta para alguém. A primeira frase que você coloca, invocando, chamando a pessoa à sua atenção, é exatamente o que vai ser denominado como vocativo. Querido amigo, querida prima, ou minha querida irmã, certo? O vocativo é um termo independente dentro da oração, não faz parte nem do sujeito nem do predicado, por isso não pertence a nenhum dos grandes grupos de termos da oração, termos essenciais, termos integrantes e termos acessórios. Na escrita, o vocativo deve vir sempre separado pela vírgula ou por um ponto de exclamação. E quando se quer enfatizá-lo, costuma-se percebê-lo ou preceder de chamamento. Quanto à exposição, o vocativo pode vir no início, no meio ou no final da frase. Não existe uma regra de definição, de determinação de posicionamento desse vocativo dentro da oração. Um exemplo, xará. O rio pode ser riso. Um rio pode ser o riso líquido das crianças ou as lágrimas secas dos velhos. Nós temos aí um exemplo que é um trecho da obra de Lourenço de A Féria. E aí observe que no início nós já temos um chamamento, que é uma palavra que serve para chamar a atenção do leitor. Xará, ou chamar a atenção da pessoa com quem se fala. No segundo exemplo, muito bom dia, senhora, que nesta janela está. Observe aí, senhora, chamou a pessoa a atenção. Gosto muito de você, Leãozinho, termo da obra de Caetano Veloso. Gosto muito de você, Leãozinho. Então, chamou a atenção novamente. Todas as vezes que se fizer uma interpelação, chamamento ou invocação, está fazendo uso do termo denominado vocativo. O vocativo apresenta como morfossintaxe o substantivo ou um pronome substantivo. Exemplo, Gabriela, feche todas as janelas que está começando a chover. Gabriela é um substantivo, certo? Substantivo próprio. Como é agradável ou espantosa sua história, maninha? Observe novamente. Você, não fique aí parado. Volte imediatamente para seu lugar. Já temos um exemplo de
pronome exercendo a função de vocativo. Então, esses são os termos estudados no mês de agosto: aposto e vocativo. Relembrando que aposto representa um termo de referência, você utiliza para referenciar algo ou alguém. Exemplo, Rio de Janeiro, cidade maravilhosa, é o aposto de Rio de Janeiro, certo? E vocativo é o termo usado para invocar, chamar a atenção.